Se a gente lutar, se a gente batalhar, isso o esporte ensina muito, né? A gente correr atrás das coisas e não ficar esperando, que é possível a gente mudar muita coisa para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. Que o esporte muda vidas, ela muda também as pessoas que estão em volta. Eu sou o filho mais velho, né? Então eu consegui através disso mudar a cabeça dos meus irmãos, né? Meu irmão também se formou tendo eu como espelho, né? E também se formou em educação física. Minha irmã se formou em psicologia, mas eu tenho certeza que foi por conta da minha experiência de mostrar que era possível a gente mudar a nossa realidade. E hoje, graças a Deus, meus irmãos são formados, eu sou formado, e a gente pode falar disso para outras pessoas, né? De que é possível. Oi, pessoal. Hoje mais um episódio do Saúde Sem Jaleco. A gente está aqui hoje recebendo o Vini Lopes. Ele é um formador aqui de corredores na nossa cidade de Indaiatuba. Também já teve sua parte profissional aí competindo como atleta pela Seleção Brasileira de Atletismo e dentre outros cursos que vocês vão poder acompanhar aí no nosso link aí na abertura do programa. Esse daí quer participar com a gente, saúde, underline sem jaleco, é o endereço das nossas redes sociais, Facebook, Instagram, TikTok, é isso, né, que a gente tem por enquanto, né? Isso. Em breve terão novas redes sociais aí. Então já vamos começar, vamos lá. Vamos lá. Seja bem-vindo, Vini. É Obrigado, um obrigado prazer pela receber oportunidade você. aí de falar do que eu mais gosto, que é corrida e saúde. É isso É aí. isso aí. E sempre consciência, né, Elis? Exatamente. A gente está trazendo aqui os profissionais que têm conhecimento na área deles, que desenvolvem um trabalho bonito e baseado em ciência e muita saúde, né, Vini? Isso aí, exatamente. Então vamos lá, vamos começar já de chapa já. Eu consigo virar um corredor com 56 anos e 130 quilos? É possível, é Nossa, possível. você faz É, milagre? é que assim, o que a gente prega é que todo mundo pode correr. Obviamente que cada pessoa tem as suas limitações, né? Tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Então a gente precisa entender, né? Porque cada pessoa é um universo único, de que forma que a gente pode ajudar, contribuir para que ela consiga correr. Mas a gente parte do pressuposto que todo mundo pode correr. Hoje em dia o esporte da corrida se popularizou bastante, né, Vini? Mas conta pra gente como que começou a sua história com a corrida. Hoje a corrida é o esporte mais praticado no mundo. Então é um dado muito relevante, principalmente pós-pandemia. Já vinha crescendo muito antes da pandemia e pós-pandemia essa curva está muito ascendente. Então hoje é o esporte mais praticado no mundo. Eu comecei em 1997, de fato, de forma oficial, digamos assim, né? Eu tinha 15 para 16 anos, mas desde muito pequeno, eu sempre pratiquei todas as modalidades esportivas na escola em que eu estudava. No período primário lá, nós tínhamos um professor, temos, né, um professor, que ele era um herói assim na parte esportiva para todo mundo e ele estimulava demais, demais. Tanto é que dessa escola, né, que eu estudei, saíram vários atletas e nós não tínhamos espaço. Nós tínhamos um professor com um sonho e ele mudou a vida de muita gente ali através do esporte, inclusive a minha, né? Então, com 15 anos eu sabia o que eu queria ser. Só não sabia que esporte fazia, eu sabia que eu queria ser esportista. E eu tentei várias coisas, e a corrida encaixou como uma luva. Eh, Foi bem interessante que na minha primeira prova oficial eu consegui classificação para a seleção brasileira. Na primeira corrida que eu disputei, eu já consegui classificação. E isso também tem muito mérito do que foi estimulado, né, antes desse período. E aí, com 15 para 16 anos, eu comecei, e aí entrei no universo da corrida e nunca mais saí. E quais provas você faz? Fazia, né? Ou faz ainda, não sei. Fazia. Eh, eu iniciei, com as provas mais curtas, né, provas de 1.500 metros. E aí depois eu passei para de 1.500, 3.000 metros com obstáculos e 5.000. Me aventurei em provas de 10 quilômetros, corri uma vez, competi uma vez meia maratona,
mas basicamente a minha carreira ela foi, focada nas provas de 3.000 metros com obstáculos. E você lembra como foi essa primeira competição, defendendo o Brasil? Lembro, passei mal, desmaiei. Foi foi muito foi muito forte essa questão emocional, porque eu estava entrando no esporte, então não tinha caído a ficha. Caiu a ficha quando eu fui disputar o sul-americano. A primeira prova minha, foi um campeonato brasileiro que naquela época era aberto, então tinha participação aberta. O campeonato brasileiro, para vocês entenderem, você precisa de um índice mínimo para poder participar do campeonato brasileiro. O índice mínimo é um índice forte. E naquele período, não era necessário, índice, era aberto a inscrição. E aí eu me inscrevi, essa foi a minha primeira prova oficial, eu me inscrevi, e aí os 5 primeiros classificavam para a seleção brasileira. E eu fiquei em terceiro e classifiquei para disputar um campeonato sul-americano. E aí no campeonato sul-americano que caiu a ficha de fato do que estava acontecendo. Eu era muito jovem, né? Tinha 15 anos, de fato eu não entendia o que estava acontecendo. E foi uma coisa muito inesperada da parte de todo mundo, né. E aí no sul-americano já estava uma atmosfera diferente, e eu errei em muitas coisas, eu me lembro como se fosse hoje, eu dormi mal, não descansei, queria aproveitar tudo aquilo, comi tudo que era porcariada que tinha no hotel, resultado, chegou na hora da prova, eu estava todo desarranjado. O rendimento, né. Foi, aí foi precária a coisa. Finalizando, eu não concluí a prova, abandonei a prova, mas, ali já deu para entender que a coisa era mais, complexa do que eu esperava. E aí, a partir dali também a minha cabeça mudou muita coisa. E o que que o esporte mudou na sua vida? Mudou muita coisa na minha vida. E quando eu falo que o esporte muda vidas, ela muda também as pessoas que estão em volta, né. Eu venho de uma família muito humilde, nós morávamos num lugar muito humilde, nosso contexto nosso era bem difícil, e a gente não tinha muitas eu não tinha muitas expectativas do que o mundo poderia me oferecer, né. Com 15 anos eu não sabia o que que era a vida, né. E quando eu entrei no mundo do esporte, de fato, né, apesar de sempre praticar e sempre ser aficionado por tudo quanto é esporte, mas quando eu entrei no mundo do esporte mesmo, da corrida, eu tive contato com muitas pessoas que tiveram uma realidade igual a que eu tinha. E foi bacana porque eles mostraram que era possível a gente conseguir mudar muita coisa na nossa realidade. Por exemplo, eu nunca tinha imaginado até então, isso com 15 anos, eu nunca tinha imaginado até então eu entrar em uma universidade. E ter o contato com essas pessoas que falaram assim para mim: "Não, é possível. É difícil, mas através do esporte você pode conseguir bolsa, facilita as coisas para você". A gente sabe que financeiramente o retorno, ele é pequeno, mas hoje tem muitas universidades que apoiam, os atletas, então, concedem bolsas, às vezes até de 100% e tal, e eu me apeguei a isso, e aí 3 anos depois eu estava dentro de uma universidade. No primeiro momento não foi com bolsa, mas depois já consegui a bolsa. E e aí eu sou o filho mais velho, né, então eu consegui através disso mudar a cabeça dos meus irmãos, né. Meu irmão também se formou tendo, eu como espelho, né, e também se formou em educação física. Minha irmã se formou em psicologia, mas eu tenho certeza que foi por conta da minha experiência, de mostrar que era possível a gente, mudar a nossa realidade. E hoje, graças a Deus, meus irmãos são formados, eu sou formado, e a gente pode falar disso para outras pessoas, né, de que é possível, se a gente lutar, se a gente batalhar, isso o esporte ensina muito, né, a gente correr atrás das coisas e não ficar esperando, e que é possível a gente mudar muita coisa para nós e para as pessoas que estão ao nosso redor. O que você considera mais difícil no esporte? É você manter o foco?
Principalmente quando a gente lida com essas questões de dificuldade mesmo, financeira ou climática, qual que é o maior desafio para um atleta? Eu acho que o maior desafio para um atleta é manter-se motivado quando as coisas estão difíceis. Na minha cabeça de atleta, condições climáticas não é empecilho algum, né, para quem é atleta. Para quem é atleta, ele vai olhar para o tempo, se tiver calor, se tiver frio, se estiver chovendo, ele vai sair para treinar, porque esse é o menor dos problemas de quem é atleta, né? Para quem é atleta, a gente sabe que eh, a dificuldade está quando ele tem uma lesão, a dificuldade está quando ele precisa de um suporte médico, de um suporte fisioterapêutico, quando ele de repente precisa disputar algum evento em que ele não tenha de repente uma condição financeira de ir até lá, né? Eu acho que a dificuldade está nesse ponto. A parte do treinamento, o atleta ele tem que ter uma cabeça forte, né? Esse é o principal fator. Então a parte do treinamento ela não pode ser o dificultador, né? Então para um atleta a parte do treinamento ela tem que ser a parte positiva da coisa, né? Então essas coisas de condição climática isso ele tem que tirar de letra, né? Agora as coisas que ele não consegue controlar essas sim são as coisas que realmente Principalmente pesam. quando envolve rendimento, daí você fala, né, Exatamente. questões de saúde, lesão. Lesão, isso é a pior parte, isso é a pior parte, as questões que o atleta não consegue controlar, isso é o pior. Você tá dando aula pra molecada, pra várias idades, é isso? Hoje eu me concentro mais com adultos, Tá. já trabalhei muito tempo com crianças, adolescentes, com todas as faixas etárias, né. E qual é a maior dificuldade de colocar essa molecada, esses adultos hoje, pra treinar? Porque o que eu percebo, essa molecada não tem muito foco, né? É meio complicado isso, né? Foco nenhum. E como que você consegue fazer isso no esporte que você, imagina, você deve ter treinava 8 horas por dia, imagino eu. Eu treinava 7 períodos, aliás, 14 a 13 períodos por semana. Era 13 treinos por semana, porque a gente treinava 2 períodos, né. É só no domingo que, às vezes, não treinava e, às vezes, era um período só, o resto era sempre 2 períodos. E eu cheguei a treinar três períodos por dia. Eh, Hoje em dia, a gente vê que as coisas mudaram, né, principalmente com a tecnologia. As crianças elas não têm paciência, né. Isso a gente vê esse reflexo até nos adultos hoje, né, com a tecnologia as coisas ficaram tudo ali na palma da mão. Então aquela coisa que a gente fala de passando os vídeos, né, isso vai dando um estímulo cognitivo negativo para a questão de foco, que atrapalha demais. Então as crianças elas não têm paciência. Eu tenho 2 filhos, né, é uma realidade que eu vejo isso dentro da minha casa. Eu brigo com isso o tempo todo. Mas eu não consigo vencer, é complicada a situação. E para as crianças também, eu percebo que as crianças elas estão mais, individualistas de uma forma geral, porque antes a gente saía para a rua, brincava e a gente compartilhava de tudo com as outras crianças, era brinquedo, era ideias, era brincadeiras, e hoje a gente vê que infelizmente, as crianças elas estão cada vez mais individualistas. E isso tem reflexo também no esporte, né? Embora a corrida seja um esporte individual, a gente estimula isso em grupo, mas ele é um esporte individual. Mas essa questão de superação, de estar focado em fazer uma atividade que não é fácil, eu vejo que as facilidades que a tecnologia nos trouxe, elas acabam afastando, crianças e adolescentes, principalmente as crianças e adolescentes, de esportes que são mais difíceis de ser praticado, né. Então é muito mais atrativo, pra uma criança, jogar videogame, né, jogar hoje eles jogam em rede, né, jogar videogame do que de repente perder 1 hora, 2 horas brincando na rua, né. Então, a gente já não vê mais as crianças, principalmente em grandes cidades, né, a gente não vê mais as crianças brincando na rua. E então para mim, eu percebo que a tecnologia ela afastou demais as crianças,
de hábitos saudáveis, né, que constrói uma vida saudável, porque o esporte, as brincadeiras de rua, as brincadeiras de rodas, ela é um estímulo saudável que você carrega para a vida toda, Não só físico, não né, só a físico. gente tem todo como você fala dessa questão do foco, disciplina, até a questão motivacional, né, a parte de saúde mental, né, o Exatamente, socializar, o incentivo do amigo, né, exatamente. isso acaba sendo blindado aí com esse com As essa crianças não têm paciência, né, isso a gente vê no reflexo delas mesmas, até quando elas estão juntas mesmo, assim, né, de resolução de problemas entre elas, assim, você percebe que elas não têm mais tanta paciência, assim, "Ah, é do meu jeito, é assim, senão eu saio, paro de brincar, fico emburrado". E, como eu disse, eu tenho 2 filhos, eu vejo isso quando eles têm uma interação maior. Às vezes juntam um amiguinho da frente, um amiguinho do lado e tal. Ali tem, às vezes, na minha casa ou na rua, eles estão ali em 5, 6, você percebe que eles não ficam muito tempo. É meia hora, 40 minutos e cada um já volta a para sua tal da casa. bateria social acabou. Acabou. Antes nós ficávamos o O dia dia todo e todo, entrava à noite, a mãe tinha que chamar e a gente não queria sair. e Hoje a gente tomava uns cascudo, porque Hoje não chegava na hora a gente tem que empurrar eles para fora para da eles saírem de rua. dentro de casa, senão eles vão ficando, É verdade. infelizmente. Você fala dessa questão de disciplina, né, da gente estar praticando uma atividade física, como a gente começou falando que a corrida popularizou. Eu acho que um dos fatores também da pós-pandemia, as pessoas terem voltado a se olhar naquele contexto, né, de pandemia, de caos, a se cuidar, né. E eu acho que por ser um investimento barato, um recurso barato você praticar uma corrida hoje, isso também fez ganhar a popularidade do esporte, né. É, barato é relativo. Então, eu ia chegar nesse ponto, né, Eu mais à frente. O barato É é relativo. relativamente um investimento É, baixo, né. eh, contextualizando, assim, eu acho que a pandemia, ela revelou que nós podemos fazer essa atividade que ela é individual, né, em qualquer lugar. Então, por exemplo, durante a pandemia, quem já corria antes permaneceu, a grande maioria, pelo menos durante um tempo, permaneceu fazendo a sua atividade, então, ou em horários alternativos, em locais alternativos, de forma alternativa, obviamente, muitas vezes sozinhos, né? Então, quem já fazia, encontrou uma forma de se manter ativo. E eu acredito que esse se manter ativo estimulou muita gente também. Opa, meu amigo, meu vizinho, eu tô vendo que ele tá ali, ele vai caminhar, ele vai correr, eu tenho que encontrar uma forma de estimular também, a minha saúde, então a maioria começa caminhando, né, e aí eu acho que isso despertou isso nas pessoas, de que, meu, eu posso fazer uma atividade, que é barata, né, que eu consigo, eh um pouco desvincular da minha rotina de trabalho, de família, é rapidinho, uma horinha eu vou ali dou uma volta no bairro caminhando, dou uma volta na praça, posso fazer em horários alternativos, então eu acho que isso despertou isso nas pessoas. Eh É legal porque despertou para o esporte. Uma coisa é despertar para o esporte, outra coisa é a pessoa, começar a fazer isso de uma forma ordenada. Não, então eu vou procurar um professor, vou procurar um grupo, vou procurar uma orientação profissional. Aí é o outro passo, né. Mas eu acho que esse despertar que aconteceu durante a pandemia, ele foi muito em razão disso. Eu preciso fazer alguma coisa, o que que eu posso fazer nesse período? Ah, eu posso dar uma caminhada, então eu vou caminhar. E a caminhada é sempre o primeiro passo para quem, Começa a decide correr. começar a correr. Então, a caminhada é o primeiro passo. Fica à vontade. Não, eu ia perguntar, seguindo nessa linha, desculpa, Elisa, Imagina. partindo do pressuposto do meu exemplo, foi fingir que eu não uso, a Elisa não cuida de mim lá na fisioterapia. Eu tenho uma coluna perfeita, tudo arrumadinho, tudo certinho. Sedentário 100%. Qual é o caminho que eu tenho que fazer para chegar, quanto tempo e qual caminho eu tenho que fazer para chegar em uma competição? Vamos lá. Eu recebo, pessoas, como que eu posso dizer? Com todo tipo de problema, físico, com
várias idades diferentes, né, adulto até terceira idade, e o que a gente sempre, preconiza é: você está com os seus exames médicos em dia? Então isso é um assunto que é muito repetitivo, dentro do meu grupo, né, então a gente sempre está pegando no pé. Uma coisa é importante saber: não existe obrigatoriedade de um atestado médico, né. Isso quem tem que fazer é o profissional que está dando aula, né, e ele tem que ou ele obriga, é uma condição para que o aluno participe das suas aulas, ou ele estimula os alunos a fazerem. No nosso caso, eu estimulo todo mundo, então é como eu disse, é um assunto que semanalmente a gente está ali, batendo nessa tecla. Como que estão os atestados? Como que estão os exames? Está fazendo? Então esse é o primeiro ponto, né, a gente fazer o aluno entender que ele precisa ter, um respaldo médico por trás, né. Tem vários exemplos de coisas que já aconteceram, no nosso grupo, positivas em relação a isso. Depois eu posso até falar. Mas, a ideia é fazê-lo entender que, para que ele comece uma atividade sistemática, bonitinho, ele precisa primeiro saber se o coração está bom, que esse é o principal. E aí, partindo daí, a gente começa a entender também o que que a gente precisa ou não mudar, de intervenção com relação à parte, mecânica, né. Se tem problema de coluna, se tem problema de joelho, se tem problema de tornozelo e onde nós conseguimos ajudar ali durante a aula. Tem coisas que a gente não consegue ajudar, a gente realmente tem que falar: "Ó, você precisa procurar um ortopedista, um físio, né, para te auxiliar nessa parte". Eh com relação ao treinamento, é sempre, um degrauzinho de cada vez, né, que a gente fala aqui, começa sempre com a caminhada, começa sempre com o alongamento, entender o processo, entender a rotina. O primeiro treinamento nosso é a rotina. Então, quando chega um aluno que ele é sedentário, a gente deixa muito claro isso para ele entender. Você não está vindo, nesse primeiro momento, treinar. Você está vindo estabelecer uma nova rotina. Então eu não quero que você saia da aula cansado, porque a ideia é você estar experimentando um novo esporte. E isso já por si só já vai Já te gera deixar cansado. impacto. Então vamos primeiro adaptar essa rotina. Ah, antes eu não fazia nada de segunda e quarta e sábado. Agora você já tem 3 dias que você já está se movimentando. Então vamos adaptar essa rotina. Então, basicamente é isso. Fazê-lo entender que precisa, ter um atestado, precisa passar com um cardiologista, precisa fazer os exames clínicos, né, e aos poucos a gente colocando na atividade. Esse processo, essa adaptação, ela é relativa. Tem pessoas que é muito rápido e tem pessoas que demora. Então, isso é uma outra coisa que a gente deixa claro. Ó, essa adaptação, ela é de pessoa para pessoa, né? Tem gente que, se tiver com sobrepeso, perde peso rapidinho, tem gente que demora mais, tem gente que tem mais facilidade genética e nem sabe para atividade física, para corrida, no caso. E tem gente que tem uma genética, menos privilegiada, e isso vai fazer com que ela demore mais na a sair daquela fase elementar da corrida. Então, todos esses pontos a gente sempre está esclarecendo para o aluno. A gente não consegue falar para ele: "Ó, você vai correr em X tempo, X quilômetros". É uma adaptação, É uma construção desse uma processo, né. construção. E quando eu fiz o comentário de ser um esporte relativamente barato, eu acho que, foi exatamente essa leitura que você fez de ser um inicial, né. Sim, A gente acompanha as redes sociais e acaba vendo alguns memes falando, dos relógio baixa pace, dos tênis de placa, e aí a gente vai vendo que o investimento vai ficando alto e as inscrições também, eu acho que hoje, quanto mais, conhecida as provas, eles também faturam mais nesse sentido, né. O que que você acha, principalmente dessa questão do investimento em bom tênis, se isso faz diferença para o atleta ou não? olha, como eu falei no início, eu comecei na corrida em 1997. Então, eu acompanhei toda a evolução do mercado da corrida, chegar até onde nós estamos hoje. Então, esses últimos 30 anos, a corrida
ela teve um salto em tudo que é relacionado à corrida, teve um salto gigantesco, né, em 30 anos. E o mercado, ele quer fazer as pessoas consumirem. Consumirem. Então, é difícil até para mim, no grupo, fazer os alunos entenderem o que que é necessário e o que é supérfluo, né? O que que realmente importa e o que que você pode gastar se você tiver com o dinheiro sobrando, né? Eu venho de uma época em que as camisetas de corrida elas eram de algodão, né? Então, às vezes eu bato um papo com o pessoal e eu falo, nossa, antigamente os eventos de corrida era totalmente diferente do que é hoje. Hoje se tornou um evento, né? Antes não, antes a coisa era muito precária. Não que antes era bom, acho que precisava melhorar. Era muito bagunçado mesmo o mercado da corrida. E aí foi se profissionalizando. Só que com isso também vem os excessos. Então hoje eu vejo muita coisa em excesso, né? A questão dos relógios, vamos pela questão dos relógios que é o material mais caro que a gente tem. Meu, tem relógio aí de 7, 8 mil reais, né? Aí você vai falar assim: você precisa disso tudo para correr? Não precisa disso tudo para correr, mas se eu tiver um dinheiro para gastar e se eu quiser investir tempo para poder entender tudo que aquele relógio entrega, porque ele entrega muita coisa, mas muita coisa mesmo. Só que ele tem tanta informação que a grande maioria dos alunos não consegue nem entender tudo que ele entrega, né? Então, a gente tem relógios hoje que, que ele fala até se você tá próximo de ter um AVC, algo nesse Nível de sentido. estresse, né, qualidade de sono. Ele marca o tempo de sono, se o sono foi bom, se foi ruim, enfim, marca muita coisa. Então, você tem que ter tempo para poder estar olhando aquilo ali. Eh, então, os relógios, eles de fato são bons, mas agora, o que é necessário? Não precisa ter um relógio desse para poder correr, né? Não precisa ter um tênis de 2, 3 mil reais para poder correr. Só que à medida que o aluno ele vai melhorando, que o corredor vai melhorando, ele também quer melhorar a sua ferramenta de trabalho. E aí ele quer, né, trocar o tênis, pegar um tênis um pouco melhor, um tênis mais confortável, um tênis mais leve. E eu até entendo esse processo, né, de da gente querer ter um material melhor. Só que muitas vezes o aluno ele está chegando agora, né, às vezes é um aluno que está vindo à primeira aula e a gente recebe lá, às vezes o aluno está vindo para a primeira aula, você olha, ele já está com tênis novo e ele está com tênis de placa. Ele não sabe nem o que que significa, mas o mercado está tão enchendo a cabeça das pessoas, por exemplo, um tênis de placa, eles não as pessoas não têm acesso. Qual que é o meu rendimento com o tênis de placa? Estudos, já tem estudos sobre isso, estudos falam que é de 4 a 6% a melhora do seu rendimento. Agora, para uma pessoa que está começando a correr, ou mesmo um Não faz corredor diferença, que né. não é um competidor, 4 a 6% vai influenciar em quê, assim? Então, porque você pode ter um tênis de, sei lá, confortável, super confortável de R$ 600, R$ 700 no máximo, um tênis bem, muito bom. E aí você escolhe um tênis de 1.500 porque ele tem placa. Então, você vai, em vez de você ter dois tênis, você vai ter um para ter uma melhora de 4 a 6%, né? Então, o tênis de placa ele foi desenvolvido para competidor e não para amador. Mas eles viram aí O um mercado, mercado né. para venda e as pessoas abraçaram a ideia. Uma coisa que a gente estava conversando antes de você chegar, Vini, e você que vive isso há 30 anos, os corredores africanos em geral, e geralmente o queniano, ele tem um desempenho fantástico, com zero apoio, imagina, o zero apoio de financeiro, com material mais simples que ele encontra no caminho. Como que eles conseguem todo esse potencial? Tem alguma coisa genética, uma explicação científica para isso? É, eu vou falar pelo que eu tive de experiência de contato com eles. Eu nunca estive no Quênia, mas pelo que eu tive de experiência de contato com eles, pelo, pelas coisas que eu já ouvi de amigos meus que estiveram no Quênia, eu tenho essa opinião formada na minha cabeça. Para mim, é um melhoramento genético que acontece ali, não, como que eu posso dizer, não proposital, né? Então, eles vivem em altitude, né?
eles vivem em altitude, eles têm um perfil diferente do nosso, né? Então eles são mais longilíneos, eh, são as pernas deles são maiores, o tronco é menor, então isso favorece também na dinâmica da corrida e tal. E tem essa questão do melhoramento genético. O que que é esse melhoramento genético? Que é uma coisa que eu estou falando empírica, tá? Da minha cabeça. Eh, por anos, né, por gerações, eles trabalham na lavoura. Eles têm que fazer deslocamentos longos, isso desde pequeno. Então, se você pega uma criança no Quênia de 12, 13 anos, de dez a 14 anos, uma criança de 10 a 14 anos lá no Quênia, uma criança de 10 a 14 anos aqui no Brasil, e você medir o nível de atividade física delas, as crianças correm 5, 6, 7 quilômetros A para ir até a exposição, né? escola, né? E isso é passado de geração para geração. Não é essa geração atual deles. Isso vem desde sempre, porque eles vivem lá em comunidades que são poucos distantes de umas das outras. Então, para eles se deslocarem, ou é caminhando ou é correndo, né? As coisas lá são bem mais difíceis, né? Então, transporte, essas coisas é mais difícil. Então, é caminhando ou é correndo. E eles são pobres, né? Então, e aí, esse melhoramento genético que eu acredito, ele vem de muitas gerações. Então, se você pegar uma criança de 14, 15 anos lá, tipo, fazer um teste ergospirométrico nele, você vai ver que as taxas Capacidade dele, né, a cardiopulmonar muito capacidade é melhor. absurda, né, em É. relação aos nossos. E isso vai. E aí, você já tem isso, né, que favorece demais. É, todo mundo lá só pensa na corrida, assim como no Brasil, até alguns anos atrás, todo mundo só pensava em futebol, Futebol. né? Lá todo mundo só pensa em corrida porque lá é o fator de ascensão social, é a corrida, e isso é muito forte lá, muito forte. E aí isso vai se perpetuando, né? As crianças elas pensam em correr, os adultos pensam em correr e eles veem que eles sabem que eles têm uma facilidade, uma predisposição melhor do que as outras nações, eles sabem disso, e então eles enxergam como uma saída, né? Então acaba que, para mim, isso é o maior fator. Lógico, eles têm uma vontade muito grande, eles são muito. Como que eu posso dizer? Eles são muito aficionados pela corrida. Então, isso, o querer deles, diz muito também sobre a performance deles, né? Então, são pessoas realmente para tirar o chapéu, assim, são diferenciados. Eu só complementando o que o Vini falou, que inclusive foi pauta da minha última aula da pós lá em São Paulo. Ele falou, você falou do rendimento cardiorrespiratório, né, dessa questão de volume de oxigenação e toda essa questão de perdão, toda essa questão de alterações genéticas de fibra, né, muscular, existe realmente esse contexto e já existe alguns mapeamentos sobre isso, né. Então, assim, essa questão de exposição ao deslocamento desde muito cedo, as missas ou os cultos que eles frequentam, 15 quilômetros, o cara vai correndo e vão disputando um com o outro, famílias assim, né. E toda essa questão de genética passada de geração para geração, por conta dessa exposição, está sendo mapeada já essa questão dos quenianos. E o mais legal que a gente estava conversando sobre essa questão da corrida no final de semana, foi sobre a São Silvestre, né, que a gente vê o preparo deles, num dia antes ou até mesmo aquele aquecimento ali no dia da prova, diferente da nossa galera com os tênis, com os Uhum. relógios, o cara tá, tipo, fazendo aquecimento na grama, descalço, entendeu? Preparando toda essa parte sensorial do pé, dando um estímulo totalmente diferente de um caminho que a gente tá levando hoje, né? E e aí a gente vê como se sobressaem com mesmo com muito menos recurso, né, porque a gente sabe que o cara só vai ter patrocínio quando ele tem um grande destaque, né. Aqui também, mas eu falo lá ainda mais, porque hoje uma pessoa, um trabalhador comum, digamos assim, consegue ter acesso a um tênis um pouco melhor aqui no Brasil, coisa que lá já não, né. Mas aí você vê como que eles vão contra essa corrente, né. No Quênia,
o que eu tenho lido sobre, o que eu tenho visto, é que o mercado da corrida, assim como ele explodiu, né, entre aspas, para o Ocidente, ele chegou lá também com uma proposta um pouco diferente. Então, hoje, as marcas esportivas estão no Quênia. Lá tem os locais de treinamento, né? Vilas, centros de treinamento, e que é lotado de gente correndo. E eles iniciam o treinamento, entre aspas, né, de forma empírica. Então, o que que eles querem? Eles querem correr. Então, eles vão para o centro de treinamento E e vão. ficam ali, treinando, conversa com um, conversa com o outro, hoje vamos fazer esse treino, hoje vamos fazer. E as marcas esportivas, elas perceberam isso, então elas entraram tanto no Quênia, não, nos países da África, né? Mapeando E já essa elas entraram, galera. tipo assim, vou fornecer material. Então, hoje, a gente sabe que eles ainda são carentes de muita coisa, inclusive de tênis, mas já é uma realidade diferente de 20, 30 anos atrás, porque hoje a marca esportiva ela tá lá, pega meia dúzia correndo, dá o tênis, pega mais meia dúzia e dá meia dúzia não, né? Que lá é de dezenas e dezenas, né? Então eles pegam e dão o tênis. E os ditos, fugiu o nome agora. Mas as pessoas que ficam captando os atletas lá, esqueci o nome, ai, gente, fugiu agora. Recrutadores, né? É, eles estão lá também e eles têm, como se fosse olheiro. Eles pegam muitos atletas e começam a ajudar na intenção de que esse atleta melhore e faça parte do time Do deles. time, Então, né? isso tem gente do mundo inteiro lá fazendo isso, né? Então, isso eu sei de experiência, porque eu conheço alguns. O cara vai lá, conversa, fica lá, né? Tem uma autorização do Comitê Olímpico queniano, no caso, né? Falando do Quênia, mas isso acontece em outros países também. Ele tem uma autorização, então ele vai lá, recruta alguns atletas, e aí ele faz um aporte financeiro para ele lá. Então, ele já começa a receber uma bolsa. Essa bolsa é para quê? Para que ele melhore a sua alimentação, se ele tiver que fazer algum exame de sangue, Tem acesso. ir ao dentista e tal. Então, ele começa a investir nele lá. Antes, que as pessoas achavam que isso até acontecia antigamente. Ia lá, pegava o cara e trazia para o país, ele ficava 3 meses, que é o tempo do visto. Aí sugava tudo que ele tinha ali, depois mandava o cara embora de volta. Mas hoje eles estão fazendo o caminho contrário, né? Então eles investem no cara lá, não precisa tirar ele de lá. E aí a hora que ele tá num nível bom, aí eles pegam e É um trazem. apadrinhamento, né? Exato. Então, de certa forma é até bom, né? De certa forma é até bom, porque não precisa tirar o cara da realidade dele e tal. Então, as coisas lá também mudaram, né? Com essa acessibilidade, com o olho do mercado que quer aparecer, né? Das marcas esportivas e tal. Então, eles também estão fazendo um caminho diferente de antigamente. Legal. Como que o técnico ele define, se o atleta vai ser de fundo, se vai ser de explosão? Como que o técnico define isso? Só observando ou tem que passar uns dias de treino, um tempo de treino para ele entender qual que é o caminho que o atleta vai seguir? Bom, se a gente estiver falando de De alto rendimento. de alto rendimento, mas o alto rendimento ele tem uma fase antes, né? Que normalmente, dificilmente a gente vai ter um adulto que é inserido direto no alto rendimento, né? Dificilmente, na nossa realidade. Então, normalmente o alto rendimento ele começa nas categorias de base. As categorias de base, elas servem ou deveriam ser assim, para que a criança, no caso, o jovem, ele experimente várias modalidades, né? Para entender qual que é o acervo que ele tem, para desenvolver esse vocabulário motor, para que a partir daí seja identificado de fato qual é a área de atuação dele. Se ele vai ser um corredor, se ele vai ser um lançador, se ele vai ser um arremessador, saltador, né? E identificou o grupo de provas, isso é um pouco mais complexo, tá? Isso a gente falando de atletismo. Identificou o grupo de provas. Ah, ele vai ser um barreirista, por exemplo, quem corre corridas com barreira. Dentro da barreira, o vocabulário de quem é do atletismo tem a barreira longa e a barreira curta, né? A barreira curta é a prova curta e a barreira longa é a prova mais longa com barreira.
Então, identificou o grupo de prova, aí tem que entender, ele vai ser um barreirista de 110 metros com barreira. Por quê? Porque ele é muito veloz. Ele não é tão veloz, então ele vai para a prova mais longa. Então, isso é identificado previamente nas categorias de base, né? Como? Fazendo a criança rodar pelos grupos de prova, né? E é dessa forma normalmente que funcionam as escolinhas de atletismo, né? Então, hoje a aula é de lançamento de dardo. Então, todo mundo vai fazer lançamento de dardo. Hoje a aula é de salto em distância. Todo mundo vai fazer salto em distância. Então, depois de um tempo, né? Depois de um tempo, você já começa a identificar aquele aluno que tem mais facilidade com uma prova, mais facilidade com a Com a outra, e você vai outra. percebendo qual que é o grupo de prova. E aí há a separação. Quando começa a fazer essa separação, normalmente, numa equipe mais estruturada, você tem o treinador que é da escolinha, né, que é o que faz o aluno rodar todas as provas, e aí depois você já tem o treinador que ele já é de área, né? Então, você está saindo muito bem em provas de fundo, provas de resistência. Então, a partir de agora, você vai começar a fazer uma, duas ou três aulas por semana com o treinador de fundo. Você vai para a prova de saltos, vai com o treinador de saltos. Então, normalmente esse é o processo habitual que a gente está acostumado, né? Primeiro, identificado pela facilidade que ele tem, prática mesmo do exercício, né? E aí, só que aí tem alguns poréns, porque você tem às vezes crianças que são no esporte superdotadas no esporte, ela vai bem em tudo. Então, tem isso, né? E normalmente as crianças que são realmente muito boas, ela vai bem em várias provas, né? Então, ela vai bem em provas de salto, ela vai bem em provas com barreira, ela vai bem em provas de arremesso, porque algumas elas têm uma conversa. Pega, por exemplo, velocistas, normalmente eles têm uma explosão muscular muito alta. Então, isso facilita para ele fazer salto e facilita para ele fazer arremesso, porque arremesso é um gesto muito rápido, né? Então, ainda assim, quando você pega um aluno que é muito bom, você tem essa dificuldade ainda de conseguir identificar. Quando você já está próximo da categoria adulta, se você ainda tem essa dificuldade de identificar qual é a prova de fato que que o atleta, no caso, ele vai se sair melhor, no Brasil a gente não tem isso, mas lá fora tem o exame mesmo de fibra, né? Que daí eles coletam a fibra muscular, faz o exame para identificar quantos por cento de cada tipo de fibra que tem, para poder direcionar ele da melhor forma, né? Mas normalmente ele é feito na prática mesmo. Legal. Vamos voltar um pouquinho para sua carreira. Quantas competições você participou? Quantos países você conheceu durante a sua a fase de alto rendimento? Competições eu não vou conseguir saber, muita coisa, porque dentro do alto rendimento você tem um período de preparação e um período de competição. Quando você está no período de competição mesmo, você compete quase todo final de semana. Então, não tenho ideia de quanto foram 10 anos competindo em alto rendimento, eu não tenho ideia de quantas provas eu fiz. Países eu não viajei muito para fora, mas eu acho que foram 7 países. 7 países que eu fui. É, mas se um atleta ele tiver um nível superior ao que eu tive, né? Eu fui um atleta, eu gosto de falar que eu fui um atleta mediano, né? Não consegui ir para uma Olimpíada, né? Estive muito perto de participar de mundial, mas não tive essa oportunidade. O máximo que eu consegui foi participar de campeonatos sul-americanos, né? Mas um atleta que esteja de nível mundial, quando chega no período competitivo, as viagens dele acabam sendo todas internacionais. Então acaba viajando muito, rodando muito. E se for um atleta de nível olímpico, então aí vai ficar muito, um período competitivo, não vai ficar nem no Brasil, vai ficar viajando de país para país. Tem muita prova lá fora, né? Que um atleta de nível olímpico, ele precisa estar competindo com atletas do mesmo nível que ele, né? E no Brasil nós não temos provas de nível olímpico. Então, você pega um atleta que
que está nessa condição, no período competitivo, ele tem que, de fato, ou estar nos Estados Unidos ou estar na Europa. E aí acaba ficando meses, né, nesse período. Bom, você fazia, não fazia, nunca fez prova de rua, de alto rendimento. Fiz, De alto rendimento. de alto rendimento. Nunca teve nenhum padre maluco que te atrapalhou, não, né? Não, não. Você sabe que essa história do padre, acho que eu fui precursor dessa história na vida do Vanderlei Cordeiro de Lima. Nos jogos regionais, jogos abertos, acho que se não me engano foi em Rio Preto. Ele competia por Indaiatuba, quando Indaiatuba tinha uma equipe forte, não sei se você lembra, Sou dessa época. da Funilense, e uma competição em Rio Preto, que ele só vinha para participar dos abertos, ele não ficava aqui, né? Sim. E ele estava lá no estádio do time lá, enfim, competindo lá na pista. Eu trabalhava na imprensa na época, né? Fazia parte da equipe de imprensa da cidade, e eu fui tirar foto. E o gênio da lâmpada foi tirar foto na primeira raia. Hum. Fui atropelado pelo Vanderlei Cordeiro. Eu não abracei ele, não tirei da competição. Mas ele tropeçou em mim. Então, assim, eu fui meio que precursor da história do padre. Não foi eu que influenciei o padre, mas eu fui o precursor da história dele. Mas, lógico, o Vanderlei, na competição dos Jogos Abertos, ele dava 5 voltas na frente de todo mundo, né? Naquela época, sei lá, 94, 95, 96, ele era alto rendimento De 95 a 2000 ele estava em... e no Brasil ele dava 5 voltas na frente de qualquer outro, né? Era uma prova de 10 mil metros. Ele fazia, sei lá, 5 voltas na frente de todo mundo. Então podia tirar ele da corrida e colocar ele de volta, que não ia dar nada, Não né? ia dar nada. Mas eu que atrapalhei ele. Eu tenho isso no meu currículo de jornalista. Treinei um período com ele. Na época de atleta, ainda peguei a fase. Que a gente era o mesmo treinador, na mesma equipe, mesmo treinador. Você fez parte da Funilense? Fiz. E mesmo quando estava em Datuba e depois quando foi para Prudente? Não, eu fui. Eu sou de Campinas. Uhum. Eu comecei na Funilense de Campinas. A Funilense, ela teve alguns braços, né? Porque o projeto cresceu, a equipe cresceu. A equipe começou com uma equipe de fundo mesmo. Essa equipe, inclusive, o Vanderlei acho que fez parte da primeira turma, de fato. Uhum. E aí o dono da equipe, que é o Dr. Sérgio, a equipe cresceu e aí começou a ramificar. Inicialmente era só as provas de fundo, só os atletas de fundo, aí depois o negócio cresceu e aí teve várias, várias equipes mesmo que eram derivadas da Funilense. Então a gente teve equipes em Paulínia, Indaiatuba, São Caetano do Sul, Presidente Prudente, acho que teve Rio Preto também um braço, São Paulo, mas eram todas equipes da Funilense. Então, eles tinham um certo contato com as prefeituras locais e criava-se essa equipe nessas cidades. E, então, eu sou de Campinas, né? Então, eu sempre treinei, quando eu estava na equipe da Fluminense, sempre treinei em Campinas. O Vanderlei é do Paraná, né? E ele era federado pela equipe de Campinas. Mas às vezes havia trocas, às vezes mudava de cidade em função até de competições, né? Por exemplo, teve um período em que todo mundo foi federado. A gente era de Campinas e a gente saiu todo mundo federado por São Caetano, né? Teve uma época que a gente foi federado pelo Vasco da Gama, pra você ter ideia, porque eram interesses de patrocínio, de marcas esportivas, então a gente meio que era a mesma equipe, mas às vezes a gente acabava mudando de cidade por algum motivo que era dos bastidores, né? A gente só tinha que treinar e competir, né? E os chefes é que corria atrás dessa parte. Então a Fluminense ela teve vários braços, né? E aí pode ser que numa dessas ele tava por Indaiatuba, porque Indaiatuba também teve, né, um braço. Teve um ano que foi justamente isso. Todo mundo veio para Indaiatuba, toda aquela galera lá que depois acabou indo a maioria para a Olimpíada. Um ano ficou em Indaiatuba, acho que Isso, foi 94, 95, não foi sei. por aí. O ano ficou todo mundo federado por Indaiatuba e teve essa competição É. e eu tive o privilégio de colocar no meu currículo atrapalhar o Vanderlei Cordeiro de Lima como fotógrafo. Já tive outras coisas acontecendo na minha vida, mas esse foi para o currículo. Como que é a preparação para um dia de competição de alto nível? Ou uma semana de preparação, porque não é um dia só, né? Alimentação, dormir. Você já teve a primeira experiência no seu primeiro competição lá que deu tudo errado. O que deu errado e o que era para ter feito certo? Olha, a questão da preparação específica para uma prova, ela acaba sendo muito pessoal, né? Então,
Cada pessoa se comporta de um jeito, né. Eu presenciei pessoas que parecia que estava indo para uma festa, né, que não nunca se tomavam cuidado com absolutamente nada, e pessoas que ficavam super reclusas, super concentradas. Eu falando por mim, eh, eu acho que eu tive uma carreira relativamente boa dentro das condições que eu tinha, inclusive genéticas, né, porque eu me cuidava bastante. Eu sempre me cuido Quando eu era atleta, eu me cuidei muito, porque eu achava que eu não era tão bom quanto os meus, oponentes, então eu precisava ser bom fora da pista. Então eu sempre carreguei isso comigo. Eh, eu acho que fulano, ciclano e bertando, eles são melhores do que eu, então o que que eu posso fazer para igualar? Então o meu cuidado fora da pista, ele sempre foi muito grande, com alimentação, com sono, não que quando eu digo alimentação, passava o nutricionista, não. Fui uma vez no nutricionista quando era atleta, falei: "Não, isso aqui não é para mim, não tem dinheiro para comprar isso tudo que ele me passou não". Nunca mais voltei. Mas, de fato, em tomar cuidado com as coisas que come, com o que bebe, todo mundo sabe que você tem que evitar os exageros, né, então eu sempre tomei muito cuidado com isso. Eh, e aí, assim, sono todo mundo sabe que isso é primordial, então eu sempre tentei dormir bem, sempre tentei me alimentar bem, período de competição, descanso, a gente tinha na época à disposição fisioterapeuta, então eu saía do treino, ia para fisioterapia, fazia nem que fosse uma massagenzinha, alguma coisa para poder ficar mais próximo possível de estar recuperado para uma próxima sessão de treino. Mas esse era eu. Em contrapartida, presenciei muita coisa, assim, absurda, de competições que a gente vai competir no outro dia de manhã e galera sair pra balada e chegar de madrugada, né. Isso acontece, então, isso é muito e você vai falar assim, lógico que eu não vou citar nomes, mas são pessoas conhecidas, né, atletas conhecidos até hoje, né, da minha época e atleta até hoje, se eu citar nome vocês vão saber. Mas tinha pessoas que não se cuidavam, né, pessoas que inclusive que bebiam, você fala: "Nossa, é possível?". A pessoa era geneticamente tão boa que ela se dava esse privilégio, em vez de fazer o processo contrário, né? Já que eu sou tão bom, vou me cuidar para ser melhor ainda. Então, a gente vê de tudo. Infelizmente a gente vê de tudo. Mas normalmente o processo ele é esse, né? Você se cuidar na semana de competição, você ficar um pouco mais recluso, ficar pensando principalmente nas grandes competições, né? eh, Se focar mais, mentalizar a prova, tomar cuidado com a alimentação. Tem muitas vezes problema de viagem, né? De você entender como que vai ser a sua viagem. Às vezes você vai para um local que a alimentação é diferente, isso é um problema, né? Eu já, por exemplo, participei de um sul-americano que eu só conseguia comer lanche, porque a comida era muito ruim mesmo, assim. Então tinha que ir no McDonald's comer. Então você tem esses detalhes. Mas eu acho que tudo faz parte do processo, assim, sabe? Não vou falar para você, é ruim. Você tá nesse jogo, né? Você tem que entender, porque se é ruim para você, é ruim para o seu oponente, então você não pode ficar reclamando. Sempre levei por esse lado. Tá ruim só para mim? Não, tá ruim para todo mundo, então não é tão igual. Então não adianta ficar reclamando. Faz parte do processo, você vai conhecer uma realidade diferente, uma cultura diferente, e isso faz parte do jogo. Agora, uma pergunta para Elis. Você que está fazendo uma pós em medicina esportiva, em fisioterapia esportiva, Fisioterapia esportiva. depois de um treino pesado desse, o que que tem que fazer para o atleta ficar bonzinho para o dia seguinte treinar de novo ou competir? Geralmente eu acho que mesmo quando o atleta é de alto rendimento, não tem essa competição no outro dia, né, a gente prioriza o descanso para recuperação das fibras, né. E outra coisa, de imediato, existem alguns profissionais que gostam de trabalhar com a crioterapia, tem alguns estudos Que é a hoje. banheira de gelo. Isso, tem tanto a banheira de gelo quanto a aplicação local. Eh, e isso é um tema que está sendo extremamente estudado agora pela fisioterapia também, e fora do Brasil pela área médica, porque existem alguns contextos em que eu não vou falar que ela não funciona, mas, por exemplo, a banheira de imersão, que é quando o atleta se coloca dentro lá do banho gelado,
ela tem efeitos hormonais sistêmicos, então ela também tem a capacidade de redução, da pressão, diminui toda essa questão inflamatória do organismo. Porém, a aplicação local, dependendo do tipo de atleta, ela vai ter uma vantagem maior, que é a famosa bolsinha de gelo, ou agora a aplicação das botas de compressão com gelo também, né. Então, assim, vai muito de qual tipo de atleta você está trabalhando, vai muito de qual tipo de fibra que você quer promover relaxamento, se você quer um efeito mais prolongado ou não. Mas, assim, é o que se recomenda e, se possível, e se como o Vini falou, se tiver acesso a uma equipe, eh, perdão, que contém aí um fisioterapeuta, você tem recursos de técnicas manuais que promovem, né, uma massagem relaxante ali, que vai aliviar a tensão dos tecidos. Porque também é importante a gente lembrar que precisa ter a recuperação dessas fibras. Se você se coloca um atleta num esporte de alto rendimento, numa prova que vai exigir o máximo dele no dia seguinte ele precisa ter o reparo. Então a gente tem que dar ao corpo esse tempo de reparo também. É isso daí. Outra coisa, Vinícius, você tem um grupo que faz que você coordena lá para competi pra corridas. Isso. Fala um pouco dele pra gente. Hoje, atualmente, eu trabalho somente com amadores, né, como eu falei lá no começo, minha vida inteira foi e é a corrida, né, desde os 15 anos. Hoje, o meu foco de trabalho está só com esse grupo, né. Hoje a gente tem um grupo temos 200 alunos, a gente treina no parque ecológico, eh, e o foco ali é qualidade de vida através da corrida, né. Então, a gente tem um grupo bem heterogêneo, né, são pessoas maravilhosas, assim, que eu sempre falo que Deus coloca sempre pessoas muito boas no meu caminho, na minha vida, e é muito gostoso trabalhar com eles, assim, eu tenho um prazer enorme de fazer o que eu faço, e e eu tento passar um pouquinho disso para eles, do que a corrida, ela pode ser, para as pessoas, eh como que ela pode ser benéfica e prazerosa? Porque acho que eu falei já aqui, correr não é fácil, correr é difícil, né, mas como que a gente pode transformar isso, em prazer? Porque é uma atividade que cansa, né, uma atividade que, principalmente quando a pessoa está iniciando e ela ainda não domina o próprio corpo, ela às vezes é dolorida, né, porque vai te deixar um pouco cansado, um pouco dolorido, isso é uma das coisas que a gente tenta muito evitar. Por que que a pessoa fica dolorida? Porque ela exagerou. E normalmente esse exagero é da parte do aluno, não é da nossa parte, porque a gente sempre está ali, não precisa ir tão rápido, vai mais devagar e tal, porque o corredor iniciante ele tem aquela afobação, né, de que normalmente ele vem com uma excesso de motivação, e aí ele acaba exagerando, ele fala: "Não, vai mais devagar, não precisa ser assim e tal". Então correr não é fácil, correr às vezes deixa dolorido, eh, e a gente tenta desmistificar isso. Como? Fazendo treinos, muito variados, né, então os nossos treinos eles variam, todos os treinos eles são variados, eles nunca são iguais, né, então a gente tem essa variabilidade de estímulos, tem dias que a gente tem estímulos mais aeróbicos, tem dia que a gente tem estímulos mais anaeróbicos, né, de velocidade, de resistência, a gente tem os treinos técnicos, a gente tem os treinos de subida, eh, enfim, a gente vai jogando todo esse acervo que eu adquiri na minha carreira atlética, né, então eu vou tentando transferir isso para os alunos, dentro de um planejamento, né, não é um treino jogado. "Ah, o que que nós vamos fazer hoje?", não é uma coisa: "Ah, hoje nós vamos fazer isso", não, não é. Então a gente tem um planejamento, né, a gente tem vários grupos dentro do grupo, e o aluno ele é inserido dentro de um desses grupos, né, e aí esses que a gente chama de subgrupo, né, esse subgrupo ele tem um planejamento, então a gente sabe onde a gente quer chegar com esse subgrupo. Então ele é inserido dentro desse contexto. E aí a gente cria toda essa variabilidade de estímulos, né, mas com um objetivo bem definido, lá na frente a gente sabe onde a gente quer chegar. E a ideia é, de fato, não estimular a competitividade. A gente não tem, isso no nosso cardápio.
Então eu sempre deixo isso muito claro para quem está chegando. Eh, o nosso grupo, ele é um grupo que a gente quer desenvolver a qualidade de vida. "Ah, eu quero ser atleta, eu quero ser um competidor, eu quero ganhar tal corrida". Eu quero fazer Não, São Silvestre, não, participação sim, participação a gente estimula a participar mas não tudo. como meio de vida. Mas não, não, de forma alguma, de forma alguma. Não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é inserir as pessoas na atividade física e de uma forma prazerosa. Vamos deixar bem claro, alto rendimento não é prazeroso, não é prazeroso. Ele tem os momentos de alegria, de compensação, mas se a gente for somar, o que que é legal do alto rendimento? Ah, é legal o convívio, as viagens, né? Você saber que você está evoluindo, você saber que você de repente é o melhor do Brasil, o melhor, sei lá, do mundo. Isso é muito gratificante, né? Para quem chega numa condição de ganhar dinheiro com isso, é bacana, mas é muito, A muito estrada puxado. é É, longa para chegar. é muito dolorido isso. É, mas lá no nosso grupo, não. A ideia é a gente trabalha com pessoas normais. E esse é o nosso foco, trabalhar com pessoas normais. Então, uma pessoa que de repente trabalha numa fábrica ou é dono de uma empresa, a gente tem bastante empreendedor ali, né, no nosso grupo. Então, às vezes ele é dono de uma empresa, eh, com um dia totalmente estressado, uma correria danada. E então, quando ele chega para o treino, é o momento dele relaxar. Então, ali a gente tem o nosso bate-papo, a gente tem as brincadeiras, as bagunças, e aí é onde a pessoa se desconecta daquele momento estressante que ele passou durante todo o dia, né? Então, acaba o treino, as pessoas ficam lá conversando. Aí eu falo, ai, tem que ir embora, tem que dar comida para as crianças. Encara como lazer. Exatamente, mas é um lazer direcionado, não é bagunçado, né? Então temos um propósito, temos um objetivo. E esse é o nosso foco, né? Que seja uma atividade prazerosa em que a pessoa, durante o dia, ela pense assim: hoje tenho treino de corrida, mas o que que ela vai pensar? Puxa, hoje eu tenho treino de corrida. Que bacana, que bom, ainda bem, porque eu tô passando um dia de cão. Ainda bem que hoje tem um dia de corrida. E não o contrário. Tô passando um dia de cão, nossa, hoje eu ainda tenho treino de corrida. Então, a gente conseguiu chegar nesse nível de que as pessoas sintam a vontade de estar ali. Então a gente conseguiu, desenvolver um trabalho, a gente conseguiu criar uma atmosfera em que o aluno ele quer estar ali, e ele não está ali de forma obrigatória, né, ele não está ali se sentindo obrigado. E às vezes o aluno está super cansado, teve um dia muito difícil, tá, uma sequência de problemas, e ele quer estar ali justamente para poder desestressar, né. Quando a gente cria uma atmosfera, competitiva, não estou dizendo que é ruim, acho que são formas de trabalho, cada um tem o seu, tá? Mas quando a gente cria uma atmosfera competitiva, muitas vezes esse excesso de competição, de competitividade, ele acaba eh, extrapolando assim o individual e ele acaba indo para o grupo. Então, a pessoa que ele é muito competitiva, ela passa essa competitividade para o grupo, né? Então, ele acaba eh, fazendo com que o outro também se torne competitivo, e aí os treinos, em vez de ser uma coisa mais, tranquila, acaba sendo um treino mais puxado, porque daí fica todo mundo ali focado em ser melhor, de fazer uma corrida mais rápida do que o outro, isso e aquilo, e aí acaba tirando o foco do trabalho. O meu Inibindo também, né, porque, por exemplo, eu não me sentiria à vontade se eu não tivesse um rendimento do amiguinho ali. exato, "Ah, eu exato. não vou porque eu não tô acompanhando". Exato, exatamente. E tem muito disso. Como eu disse, não estou falando que é errado trabalhar assim, acho que são Sim, sim, formas diferentes de trabalhar, sim. né. Eu vivia a minha vida, profissional, né, de atleta no meio competitivo. E aí é engraçado, né, porque daí as pessoas falam: "Mas você veio do competitivo e você não estimula". Sim, exatamente. Por eu ter vindo do competitivo, eu vi que não é isso que eu quero para minha vida, né, então eu quero estimular de fato a qualidade de vida. Quando eu era atleta, lembra que eu falei que eu me cuidava muito, né, então questão de alimentação, de descanso, isso era uma das coisas que era o foco do meu desempenho, né, em melhorar essas questões. E e isso acarretou
ao longo dos anos numa coisa na minha vida que é o que eu prego hoje. Eu não tinha, eu adorava assistir novela. Assistia novela durante o dia. A novela das 9 eu não assistia, né. Eh eu nunca pude sair com os meus amigos. Nunca pude, porque eu Horário do era muito sono. Caxias, né, então eu falei: "Meu, eu preciso descansar", então eu não saía para ir, me divertir com os meus amigos, então eu fiquei muito recluso durante esses 10 anos. Isso teve uma cobrança, né, então hoje é o que eu falo para as pessoas: "Vamos fazer atividade física, vamos correr, mas vamos aproveitar, né, vamos no barzinho, vamos fazer um churrasco, vamos viajar, vamos curtir a família, vamos no cinema, não vamos deixar de fazer as coisas que a gente tem vontade de fazer, por conta da atividade física. A gente só precisa encontrar o meio termo das coisas, né? E quando a gente estimula muito a competitividade, automaticamente a gente acaba tirando algumas coisas da lista, né? Então, eu não vou sair hoje porque eu tenho treino amanhã forte. Eu não vou sair hoje porque amanhã eu quero bater meu RP, que é o bendito RP que eles falam, que é recorde pessoal. Então, é isso que eu tento não aplicar no meu grupo, e funciona. As pessoas entendem que elas só precisam se movimentar. Esse negócio do prazer é interessante. Eu tenho uma amiga que ela não fazia atividade física com frequência, ela passou a fazer crossfit à noite, então formou o grupo lá, fazia o crossfit dela. Ela foi por uma necessidade de trabalho, ela teve que mudar de horário de trabalho, então ela está trabalhando à noite. E o que ela mais se cobrava de trabalhar à noite foi ter que parar com o crossfit, com aquela galera, com aquela pessoa que ela fazia, Sim, com aquela galera toda lá de amizade, o professor que sim, brincava. sim. Isso que deixou ela mais triste, de ter que trabalhar à noite. Não por trabalhar, trabalhar ok, mas não tá na companhia e É. fazendo aquela atividade. É quando a pessoa se encontra com um grupo, meu, é a mesma coisa de quando, se a gente pensar lá atrás, quando a gente estava na escola, né? Sempre teve uma série da escola que a gente tinha um grupo grande ali, que a gente se conectava Curtiu muito e mais, tal. E né. aí chegava no final do ano, fulano de tal mudou de escola, fulano de tal reprovou, e aí meio que desmembrava, a gente ficava super triste. É a mesma coisa, né? A gente se encontra. E principalmente na fase adulta, em que a gente não tem tanto essa convivência com um grupo grande de pessoas, quando a gente se encaixa, por exemplo, o exemplo é o CrossFit. É uma atividade super bacana, né? Você faz em grupo, tem um estímulo ali muito forte. Eu vejo as aulas de pessoal, tá tudo ali em cima, vamos, 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 um ajuda o outro e tal. Então, quando você tem esse tipo de conexão, né, é uma coisa que extrapola o momento. Uma coisa que te dá uma sensação de prazer que você vai carregar isso por horas e horas durante o seu dia. E aí você percebe que isso te faz muito bem, né? E aí, se você se vê perdendo isso, a causa de fato um pouquinho É. de tristeza. Mas é uma coisa Eu eles tenho só mais uma pergunta. Você falou dos grupos que você tem, você trabalha com todas as idades, com todos os tipos de limitação. Então eu do zero eu posso chegar lá para Com começar, não certeza. vou por exemplo, não é uma assessoria que você, tipo, dá um treino para completar, tipo, 10K. Não, Não, eu vou começar do zero do zero, mesmo. do zero. Legal. É assim, a gente trabalha a partir de 16 anos de idade completo. Eh, Nós optamos por não trabalhar com crianças e adolescentes, justamente por essa questão do ambiente, como eu disse, né. A gente trabalha só com adultos, né. Então, muitas vezes a pessoa chega, ela quer conversar assuntos de adulto, né, conversar não é que a criança atrapalha, é que às vezes o assunto ele não é para uma criança, para Sim, um sim. adolescente e tal. E às vezes as pessoas elas querem conversar coisas de adulto e não consegue porque tem crianças ali, às vezes é coisa que não pode falar, às vezes, tá conversando, as crianças atrapalham, porque criança não tem muito filtro, né, isso é normal, então atrapalha, entra na conversa e tal. Então a gente resolveu criar uma atmosfera voltada especificamente para o público adulto. O outro fator também é que eu tenho muito medo de trabalhar com crianças num ambiente que não é controlado. Inclui crianças e adolescentes. Então, por exemplo, o pessoal vai correr no parque, né? Vai atravessar a rua, vai atravessar a avenida. Eu não me sentiria bem de soltar Responsabilidade. uma criança para atravessar uma rua no parque, né? Então, esse é um outro fator. Então, é um ambiente que eu não consigo controlar.
E quando você trabalha com crianças especificamente, você precisa ter muitos olhos em cima. Então, eu precisaria de ter mais pessoas do meu lado, atuando ali para poder ficar mais em cima das crianças. Então, acabou que eu falei, não, vou trabalhar só com adultos. E com relação às pessoas que estão iniciando, o pessoa que vem à primeira aula, as primeiras aulas, vem conhecer, fazer aula experimental, ele não treina junto com os demais. Ele treina separado. Então a gente coloca um professor junto com ele, não vai sair correndo, não vai sair correndo. Então ele chega, a gente faz a anamnese, ele preenche lá um questionário, né? Tem um questionário Parquet, ele tem uma anamnese nossa e tem o Parquet. Ele preenche esses dois, né? Para a gente se de repente, entende que ele está apto, né, ou que não está apto a fazer aula, já aconteceu de a gente não deixar aluno fazer pessoa fazer aula experimental, porque no parquet ela não passou, né. Então a gente faz essa avaliação prévia para colocar ele na aula experimental. Aula experimental é 100% sob os nossos olhos, 100% sob os nossos olhos. Ninguém vai sair correndo para o parque. Então a gente treina ali na frente da casa da esfirra, é um campão grandão. Então a gente vai. A aula experimental é para mostrar para o aluno como que é o nosso trabalho. Então ali ele vai enxergar os outros alunos treinando e ele também vai fazer alguma coisa, né? Qual que é a parte inicial? Ensiná-lo a alongar, que muitas vezes não sabe, ensinar a fazer o aquecimento, porque o aquecimento ele tem diferença para quem para quem já está fazendo atividade, para quem não está, que é totalmente sedentário. Então a gente vai direcionar esse aquecimento da forma correta. Depois a gente vai ensinar os exercícios que a gente fala exercícios de força. A gente vai ensinar os exercícios de força, que é parte complementar do treino. Em todos os treinos, principalmente para os iniciantes, eles têm os exercícios de força. E, por fim, que é a parte última que a gente vai pensar, é a parte da corrida. Isso para quem é sedentário, né? Então a gente vai criar essa rotina. Ele aprender a alongar, aprender a aquecer, entender o que que é um trote, entender o que que é uma corrida, e aí depois, aos pouquinhos, a gente vai dando estímulo de corrida. Onde que é esse estímulo de corrida? Ali no campo mesmo. Ele só vai sair para correr no parque a hora que a gente entender que ele está apto para poder fazer uma corridinha um pouquinho mais longa. Não quer dizer que vou mandar ele dar uma volta de 10 quilômetros. Não é Uhum. isso. Se a gente pegar a quilometragem de um aluno sedentário que está começando com a gente, não chega a 3 quilômetros. Não chega o treino inteiro. Isso com caminhada, com exercício, com corrida, com isso, não chega a 3 quilômetros, um aluno iniciante. Então, a gente tem muito cuidado. E como eu disse, tem um professor que vai ficar só com o iniciante. Entendeu? Hoje a gente trabalha com 4 professores. E tem um que fica com o iniciante, um que fica com os alunos que já estão um pouquinho mais adiantados, e para ficar com dois que fica olhando os demais, e fica ali também que a gente fala na mesa, né? Que é conversando com os alunos que estão com dúvida, as pessoas que passam e perguntam. Normalmente eu fico na mesa, né? Fico orientando todo mundo, né? Observando o que está acontecendo e se precisar tirando, tiro um de canto, converso, tiro o outro do treino, converso, a gente faz dessa forma. Legal. Quem quiser participar, como é que faz? Quem quiser participar pode entrar em contato comigo pelo nosso Instagram, é Vini Lopes Personal Run, @Vini Lopes Personal Run, né? Pode me chamar no WhatsApp. Lá no Instagram tem o link do WhatsApp, pode entrar lá e me chamar no WhatsApp, ou pode deixar uma mensagem no direct lá também que a gente responde. A gente tem 3 aulas por semana, são 2 aulas durante a semana e a terceira aula no sábado. São, a gente tem a turma da manhã e a turma da noite. De manhã é terça e quinta. A primeira aula é 5h30 da manhã e a última aula é 7h15. Então é 5h30, 6h10 e 7h15, de terça e quinta. De noite é segunda e quarta às 19. Então essas são as aulas da semana e aí a terceira aula é no sábado, todo mundo às 6 da manhã. Então fica segunda, quarta e sábado ou terça, quinta e sábado. É isso aí, vamos lá sábado, Elis?
Esse sábado não, que eu vou estar em aula. Mas, ó, de sábado é o único dia que a gente não faz aula experimental. Aula experimental só durante a semana. Que a dinâmica do treino de sábado é totalmente diferente e não favorece os alunos que estão fazendo aula experimental. Vamos pra semana que vem. Então, pra semana que vem. Semana que vem a gente vai às 5h30 da manhã. Isso aí. É o horário que tem mais aluno. Eu imagino, porque depois o pessoal já sai pra Já trabalhar, sai né? pra É o horário que tem trabalhar. mais aluno Pra das casa, toma 5h30 da aquele manhã. banho e vai trabalhar. Mesmo no frio. É isso daí. Agradecendo, Elis. Demais, foi muito bom. Muito que obrigada, agradeço. viu? Então, agradecer ao Vini aqui pela participação com a É isso aí. gente. Vamos encerrando o Saúde Sem Jaleco de hoje. Saúde _ Sem Jaleco, nossas redes sociais, todas você pode participar com a gente. O endereço do Vini também vai estar aqui embaixo quando ele falou. Nós vamos colocar. Isso, currículo, endereço, né, Gil? E o endereço aqui na tela também, né, o endereço do Instagram dele, para ele poder conhecer o trabalho dele lá no Parque Ecológico e fazer aula com ele, enfim, entender como funciona o trabalho dele direitinho lá. Obrigado, Vini, e Eu agradeço. qualquer novidade, estão por aí. Muito obrigado pela oportunidade de falar do que eu mais gosto, que é corrida e saúde. Isso aí. Até a próxima quarta-feira. Até mais.